Evangelho, terça-feira da quinta semana do tempo comum. Hoje, memória de Santa Escolástica, Virgem e Fundadora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é sagrado a Deus. E essa pessoa fica dessa forma dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quinta semana do tempo comum. Hoje, memória de Santa Escolástica, Virgem e Fundadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje nos traz o diálogo no início do 7º capítulo de São Marcos entre Jesus e os mestres da lei e os fariseus. Em um determinado momento, os mestres da lei vieram a Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus para questionar sobre o hábito de seus discípulos, sobre os costumes que cumpriam aqueles dali e por que Jesus não lhes instruía a cumprir os costumes que eram praticados por eles ou conhecidos pelo povo. E começa a perguntar-lhes a respeito de alguns costumes. Mateus explica para nós, durante o texto, alguns desses costumes que por tradição foram aprendidos. E Jesus faz uma advertência muito significativa. A tradição foi entregue para que o coração deles se aproxime mais de Deus. E eles usam isso como uma desculpa para evitar aquilo que Deus diz. Lançam mão das tradições para fazer delas a satisfação de um próprio interesse, dessa forma, para serem oportunidade para estarem sobre a própria vontade, ignorando ou deixando à parte a vontade de Deus, o que Deus nos diz, o que Deus nos pede, o que Deus orienta no coração do homem. Essa imagem
apresentada na crítica de Jesus, ela é muito forte e significativa, mas também nos mostra que quando não pedimos o socorro e a ajuda de Deus, podemos, mesmo tendo aquilo que nos ajuda a pensar nele, a chance de nos esquecermos dele e de tudo. O Senhor nos entrega a palavra, o Senhor nos entrega a tradição, o Senhor nos entrega os seus ensinamentos, mas é preciso que peçamos constantemente o socorro e a misericórdia de Deus, a fim de que, pela ação da sua graça, o nosso coração jamais se afaste e, sobretudo, a nossa alma não perca a luz interior que permite que ela busque o que é essencial e digno. Desse modo, Deus será glorificado e amado. Não basta ao homem saber a direção e ter os instrumentos para isso. Ele precisa ainda do socorro atento da graça de Deus e constante para conseguir manter o passo e a direção. Por isso, é importante que nós supliquemos sempre ao Senhor, na sua misericórdia, que nos guie, nos acompanhe, jamais nos abandone e não nos deixe entregues à nossa própria sorte, ou seja, sem o cuidado de sua presença, sem a atenção da sua graça, muito rapidamente nos perdemos e terminamos por nos afastar de Deus. Por isso, São Tomás de Aquino, em uma de suas reflexões, escreve uma oração que nos entrega para que ela seja dita diante da cruz de nosso Senhor, a oração diante do crucificado. Essa oração de São Tomás de Aquino nos ajuda a termos vivo no nosso cotidiano essa súplica de misericórdia, pois o Senhor não só se agrada de nos abençoar, mas Ele tem um amor muito grande e uma felicidade quando pode nos conduzir no caminho do amor com o qual Ele nos ama, através da graça de Deus. Escreve São Tomás de Aquino: que eu não deseje nada fora de Ti, meu Senhor. Concede-me frequentemente que eleve o meu coração a Ti, e quando fraquejar, que me arrependa da minha falta com pesar, com o firme propósito de me corrigir. Concede-me, meu bom Senhor, um coração que seja vigilante, que nenhum pensamento estranho afaste para longe de Ti esse coração tão frágil. Um coração que seja nobre, que nenhuma afeição indigna o arrebate. Um coração reto, que nenhuma intenção equívoca o desvie. Concede-me, Senhor, um coração firme, que nenhuma adversidade o quebre. Um coração livre, que nenhuma paixão violenta o domine. Percebam, meus irmãos, todos os exercícios espirituais, todas as atitudes de oração que nós fazemos nos ajudam a manter essas características do coração. Entretanto, São Tomás de Aquino nos ensina que não devemos nos valer somente do nosso empenho, da nossa ação, vindo a acreditar que fazendo simplesmente nos assegurará a possibilidade de ter um coração assim. Ele nos recorda que fazer tudo aquilo que ensina a disciplina em favor de um coração que seja firme, um coração que seja reto, um coração que seja nobre, um coração que seja vigilante, precisa acontecer. Mas ele está deixando claro que é por graça de Deus que nós vamos ter um coração assim. E dessa forma renova a humildade de suplicar ao Senhor, na sua misericórdia, de dar-nos uma graça especial para que todos esses atos que favorecem o bem espiritual de nossa alma possam chegar a bom termo, não pelo que fazemos, mas pelo que fazemos sustentados pela graça,
fazemos por amor ao Senhor, mas conseguimos porque a graça de Deus nos sustenta. E diz ainda: confere-me, Senhor meu Deus, uma inteligência que te conheça, um ardor que te procure, uma sabedoria que te encontre, uma vida que te agrade, uma perseverança que te espere com confiança e uma confiança que por fim te possua. Confere-me pela penitência ser atribulado com aquilo que tu suportaste, usar no caminho da tua proteção pela graça, gozar das tuas alegrias, meu Senhor, sobretudo na pátria pela glória. Hoje a Igreja também celebra a memória de Santa Escolástica. Santa Escolástica era irmã gêmea de São Bento Abade. Nasceu na Núrcia, na região da Úmbria, Itália, no ano de 480. Ambos deram testemunho como santos fundadores. No entanto, a vida totalmente consagrada a Deus de Escolástica começou antes do seu irmão. Ela já vivia recolhida em um caminho de retiro espiritual em sua casa, desejando consagrar o seu coração inteiramente a Deus. São Bento, quando instalou-se na região de Monte Cassino, Santa Escolástica distribuiu pelos pobres os haveres que seu irmão havia deixado para o seu sustento e o seu cuidado. E, acompanhada apenas por uma criada de confiança, partiu secretamente em busca do seu irmão, que a recebeu fora da clausura e acompanhado por alguns monges. Santa Escolástica então falou ao seu irmão da vontade que tinha de passar o resto de sua vida numa solidão semelhante à dele e pediu-lhe humildemente que fosse o seu pai espiritual e lhe prescrevesse dessa forma as regras que tinha a observar para o aperfeiçoamento da alma, a mesma que usava para os seus monges, seus irmãos. São Bento concordou com o pedido e entregou-lhe uma cela num lugar longe do seu mosteiro e deu-lhe mais ou menos as mesmas regras que tinha dado aos monges. A fama de Santa Escolástica atraiu um grande número de moças que escolheram guardar a mesma regra que fora recebida por ela de São Bento. Assim nasceu a célebre ordem feminina beneditina, que chegou a ter em todo o Ocidente 14.000 conventos. Embora não tivesse feito voto de clausura, Santa Escolástica guardou-a sempre rigorosamente. Ia apenas uma vez por ano visitar São Bento, para lhe dar conta da comunidade e, em particular, para lhe dar conta de sua alma. Esse encontro anual acontecia sempre fora dos dois mosteiros. Num destes encontros, depois de terem louvado a Deus e conversado como era de costume, falando sobre as coisas do céu, sobre várias matérias de piedade e de vida interior, São Bento despediu-se, pois chegara a hora de partir, mas Escolástica rogou-lhe que se demorasse um pouco mais, até o dia seguinte, para ela ter a consolação de falar um pouco mais demoradamente sobre as bem-aventuranças da vida eterna. Mas São Bento negou-se, pois não queria transgredir a regra que previa que o monge não dormisse fora do mosteiro. Escolástica, então, diante da recusa de seu irmão, que pressentia ser aquele o último encontro entre eles, inclinou a cabeça e, apoiando-a sobre as mãos, recolheu-se interiormente, fazendo um breve instante de oração. E, de repente, levantou-se tamanha tempestade que São Bento ficou impedido de sair com seus irmãos. O santo então queixou-se amorosamente com sua irmã, dizendo: "O que fizestes, minha irmã?" Mas ela justificou-se dizendo:
Eu lhe pedi, e não me escutastes. Pedi ao meu Deus, e ele me ouviu. Agora, se você pode, sai. Deixa-me e volta para o teu mosteiro. Com essas palavras, que não são provocatórias, mas são aquelas palavras de irmã, né? Que não quer criar um conflito, mas que eu quero mostrar que venceu. Depois dessas palavras, São Bento se senta e eles passam a noite inteira partilhando as coisas de Deus. E no dia seguinte, São Bento então parte para o seu mosteiro. 3 dias depois, o Senhor lhe dá a visão de que sua irmã estava partindo para o céu. Bendito seja o Senhor, que com tanta bondade e carinho guarda o nosso coração e não nos deixa perder momentos importantes da nossa vida. São Bento havia feito uma escolha, e era uma escolha boa, mas o Senhor tinha uma escolha melhor. E naquele momento foi pela oração de sua irmã que ele conseguiu discernir e escolher o que era melhor. Também para ele foi preciso que Deus desse um sinal forte, para que não se equivocasse na hora de escolher de maneira mais profunda o que era agradável a Deus naquele momento. Mas, ao ver o que era agradável ao Senhor, São Bento não teve dúvidas. Aquela era a escolha a ser feita. Que nós sempre tenhamos os nossos irmãos e irmãs que, intercedendo por nós, nos ajude a compreendermos o que Deus escolheu e quer para nós, a fim de que nós possamos escolhê-lo para o bem de nossa alma e para o bem daqueles com quem vivemos e convivemos cotidianamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão de São Bento Abade e de Santa Escolástica, e pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.